Sangramento no nariz, a epistaxe, pode ser ou pode indicar derrame cerebral? Vou explicar isso para você agora. Você está no canal Dr. Hélio Brasileiro, otorrino e médico do sono. E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou dar um bônus para você. Vou explicar o que você fazer em um caso de sangramento no nariz, em um caso de uma hemorragia nasal. Esse vídeo eu quero dedicar também a um funcionário da Câmara Municipal de Sorocaba. E eu vou explicar para você por que eu pensei em fazer esse vídeo para você. Esse funcionário me abordou e falou o seguinte: Dr. Hélio, é verdade que quando o nariz da gente está sangrando, isso daí pode ser derrame, isso pode ser um derrame cerebral que está acontecendo ou vai acontecer? Eu, como médico, nunca imaginei essa correlação, mas as pessoas que não têm a formação médica fazem algumas associações, às vezes fantasiosas, e é importante, a função da gente também esclarecer a sociedade nesse sentido. Então eu vou explicar para vocês que, em primeiro lugar, não é. Se você tem sangramento no nariz, se você tem hemorragia no nariz repetitivamente, isso daí não é derrame cerebral. E vou explicar para você por que não é. Porém, aí olha como a medicina é complicada. Existe uma condição na qual você pode ter sangramento no nariz, maior risco de ter sangramento no nariz e de realmente ter o derrame cerebral. Fica até o final do vídeo e você vai entender o que é que eu vou querer dizer para você. Para você primeiro entender o que é o derrame cerebral, a gente chama de acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, porque encéfalo é tudo que está dentro da cabeça. Então você inclui cérebro e tronco cerebral. O sangramento, a hemorragia que ocorre nesse tecido do sistema nervoso central, cérebro, tronco encefálico, ao conjunto chamamos encéfalo, o sangramento causa o AVC ou o derrame hemorrágico. E quando a obstrução do vaso ocorre e o sangue não chega, não irriga o tecido cerebral ou o tecido do tronco encefálico, você tem um AVC ou derrame isquêmico, porque isquemia é falta de circulação. Então, o acidente vascular cerebral, o popular derrame, ele pode ser hemorrágico ou isquêmico. Hemorrágico, rompeu um vaso e teve um sangramento. Isquêmico, quando o sangue não chega porque ele está obstruído, o caminho dele, os vasos estão obstruídos. Ocorre que o encéfalo está dentro da caixa craniana, é daqui para cima. O nariz é daqui para baixo. A base do crânio separa a cavidade nasal da cavidade craniana. Então não teria como você ter uma ruptura do vaso dentro da caixa craniana e esse sangue extravasado passar para dentro do nariz, a não ser que você tivesse uma fratura de base de crânio. Você sofre um acidente, um traumatismo crânioencefálico, rompe a base do crânio, tem um sangramento dentro da caixa craniana e esse sangramento pode escorrer não só para o nariz, mas para o ouvido também. E isso daí ocorre em casos de fraturas, em casos de acidentes. Mas espontaneamente, se o nariz começar a sangrar, esse sangramento está vindo de dentro do nariz mesmo. Não tem como ele vir de dentro da caixa craniana para dentro do nariz. Por isso que eu digo que sangramento no nariz não é, via de regra, indicativo de AVC, de acidente vascular cerebral, de derrame cerebral. Agora, e o sangramento do nariz? A que se deve? Vou explicar para você, mas vou pedir também um favor a você antes, de se inscrever no meu canal para que ele possa crescer e aparecer para outras pessoas e, assim como você, essas pessoas sejam ajudadas também. Além do que, eu estou te ajudando, você pode me ajudar com sua inscrição, não vai te custar nada. Sangramento do nariz. O sangramento do nariz, ele sempre tem uma causa local. É uma ruptura de um vaso, é uma lesão, é uma doença que você tem dentro do nariz e que por aquela lesão ocorre o sangramento. Na grande maioria das vezes, esse sangramento ele é mais anterior, é da região mais anterior do septo nasal. Porém, em alguns casos mais graves, esse sangramento ele é posterior. E nesses casos de sangramento posterior, o tratamento é mais difícil. Quando o sangramento é anterior, o que é que você tem que fazer? Os sangramentos anteriores, geralmente, eles se dão por ruptura de vasos aqui na entrada do nariz, no septo nasal. Muitas vezes pelo hábito de se mexer no nariz,
de se lesar o nariz com o dedo, tentar tirar crosta, tentar tirar sujeira de dentro do nariz e você rompe a mucosa e causa sangramento. Ou então causas inflamatórias, pessoas que têm rinite, que esfregam o nariz, que espirram muito, que têm muita coriza, elas podem ter hemorragia nasal também. E no final eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer se tiver um sangramento nasal. Vou dar esse bônus aí para você também. Vou ensinar como você proceder diante de um sangramento nasal. Agora eu tinha dito que existe sim uma correlação entre o sangramento do nariz e o AVC. Vamos observar aqui, eu não estou afirmando que nariz sangrando seja derrame. Já desmistificamos isso, já vimos que isso é mito, não é verdade. Até para ajudar esse funcionário da Câmara Municipal que me perguntou e eu expliquei para ele, se é dúvida dele, pode ser de vocês também. Mas existe uma situação de semelhança, um ponto de interseção, onde essas duas situações se sobrepõem. Hipertensão arterial é fator de risco para sangramento. A pressão alta pode levar a uma ruptura no nariz ou ainda em um pós-operatório, as pessoas que operaram o nariz após a cirurgia, se subir a pressão, pode ter um sangramento. Porque se o sistema pressórico aumentou e você tem uma área de fragilidade vascular, uma área onde o vaso está com uma lesão, ou ele foi cortado, ou ele mesmo foi cauterizado, mas não o suficiente, você aumenta muito a pressão naquela região, você pode levar a um sangramento. Mas a hipertensão arterial é fator de risco também para o AVC. Então a hipertensão arterial, ela pode levar a sangramento nasal e pode levar a acidente vascular cerebral, o derrame. Porém, repito, sangramento nasal não é derrame cerebral. E por falar em hipertensão arterial, nós sabemos que a hipertensão arterial é fator de risco para várias outras doenças. Doenças renais, por exemplo, insuficiência renal crônica, doenças cardíacas, o infarto agudo do miocárdio. Tudo isso pode ser favorecido ou prejudicado pela hipertensão arterial. E se você ronca, se você dorme mal, se você se engasga durante o sono, você pode ter apneia do sono. E existe uma correlação entre apneia do sono e hipertensão arterial. É uma correlação bilateral, onde um favorece o outro. E eu expliquei já sobre isso nesse vídeo aqui. Se você fosse inscrito, já teria assistido a ele e saberia a correlação entre ronco, apneia e hipertensão arterial. Mas dá tempo, é só clicar e assistir. Mas eu tinha dito também que ia explicar para você o que fazer em caso de sangramento nasal. O nariz está sangrando? Primeiro erro que as pessoas fazem, colocar a cabeça para trás. Não. Colocar a cabeça para frente é o correto. Segundo lugar, pressionar a região anterior do nariz na parte mais flexível do nariz, aqui. A gente chama asa do nariz, assim. Cabeça para frente e aperta o nariz dessa forma. 3 a 5 minutos e o sangramento vai embora. Se o sangramento for posterior, essa medida não vai surtir efeito. Se o sangramento parar, procure um otorrino. Se o sangramento não parar, imediatamente você tem que ir ao pronto-socorro, porque pode ser um sangramento posterior que pode precisar de um tampão nasal e até uma cirurgia para cauterização de artérias específicas que causam sangramento no nariz. E se você quer mais detalhes sobre sangramento no nariz, dê uma olhada nesse comentário fixo. O primeiro comentário que eu pus aqui para vocês, baixa o vídeo e dá uma olhadinha que eu deixei um link onde você vai assistir a um vídeo que vai ser interessante para você também. E lembra que eu falei de cirurgia e sangramento nasal? Tem formas de se reduzir o risco de sangramento nasal em uma cirurgia. Eu, quando opero, eu tomo essas medidas para evitar o risco de sangramento na cirurgia. Você reduz o risco de sangramento. E eu já falei desses riscos e desses métodos de prevenção em um vídeo específico que vai aparecer na tela final. Olhe na tela final, clique sobre esse vídeo e você vai ver como reduzir o risco de sangramento em cirurgias nasais. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro no CRM aqui no estado de São Paulo é sob o número 80768. Um abraço.